1 aos Coríntios, capítulo 10. Eu leio no meio da Revista Corrigida esse primeiro texto. Capítulo 10, versículos 9, 10 e 11. A palavra do nosso Deus diz assim: E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Uma primeira leitura assim, a gente já tem um primeiro contato com o texto, mas eu penso que ela por si só ela não é suficiente. Será que você pode ler comigo em voz alta? E vamos tentar destacar uma ou outra palavra aqui para entrar no nosso coração. Vamos lá, a partir do verso 9, em voz alta mais uma vez. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Pois a gente vai ver isso. Continua. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Será que a gente pode orar mais uma vez? Vamos pedir ajuda para o Espírito Santo nessa manhã. Pai, nós estamos na tua casa, temos orado já nesse ambiente, mas nesse momento pedimos para o Senhor falar com a gente. Nosso coração está aberto. A nossa mente, ela também está aberta, desarmada. Nós pedimos ao Senhor graça, uma unção nesse lugar. Meu Deus, que o Senhor possa trabalhar o nosso coração. Nós queremos nos apresentar diante de Ti com um coração limpo, arado, preparado, como terra fértil, terra pronta, terra preparada para receber a semente que em nós será lançada, e oramos para que essa semente não seja de maneira nenhuma desperdiçada. Pelo contrário, que esta semente encontre lugar fértil, e uma vez, meu Pai, encontrando um coração sedento, desejoso pela Tua voz, esta semente possa germinar, nascer, crescer e produzir frutos para a glória do Senhor. Por isso oramos. Você pode orar comigo dizendo: Pai, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, em nome de Jesus, amém, amém. Eu espero e oro para que Deus trate conosco, em nome de Jesus, nessa manhã. Vamos dar mais uma olhada nesse texto. O verso 9 começa dizendo assim: não tentemos a Cristo. Não tentemos a Cristo. É uma ordem, está no imperativo. Nós não podemos levar uma vida que tente, que experimente Jesus Cristo de Nazaré. E de que maneira isso pode ser feito? Vamos continuar. Como alguns deles também tentaram. Deles quem? Quem já fez isso? Quem nós podemos olhar para a palavra de Deus e perceber que tentaram o Senhor, e agora surge uma advertência para que a gente não os copie, para que nós não imitemos esse grupo, essa turma. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Vamos continuar. Alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Grave essa informação. Então tem gente que já arriscou e acabou perecendo pelas serpentes. Pois a gente vai ver isso. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, escute isso, escute. Tudo isso que, pastor? Tudo isso que nós vamos ver hoje, daqui a pouquinho. Tudo isso
que eles fizeram e trouxeram eles a essa posição de tentar a Cristo e se deram mal por conta disso, tudo isso nos sobreveio, lhes sobreveio, e para nós hoje eu uso o texto, nos sobreveio, como figuras, sombras, imagens. Na verdade, Igreja do Senhor, todo este livro é um livro que nos aponta figuras, principalmente o Antigo Testamento é a sombra daquilo que estava por vir, na pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente lê a Bíblia com estes olhos, com este olhar, você percebe que todo o Antigo Testamento é uma projeção, um anúncio daquele que viria, Jesus Cristo de Nazaré. Então, desde o início, desde Abrão deitando Isaque no altar para ser sacrificado, na frase, filho, Deus proverá para si o cordeiro. E aí a gente percebe agora, de posse do Novo Testamento, conhecendo a obra de Jesus na cruz, nós percebemos que o cordeiro é Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós éramos o Isaque da história, mas todo esse livro aponta para a pessoa de Jesus de Nazaré. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu não sei vocês, mas eu vibro com isso, para mim isso é fantástico. Por isso Paulo usa essa linguagem, a igreja de Corinto está dizendo tudo isso, todas as histórias do Antigo Testamento, tudo que a gente lê dentro deste livro, tudo aquilo que grandes personagens enfrentaram, passaram e deixaram de passar, venceram, perderam, tudo isso serve para mim, para você, para nós, como figuras. E aí eu volto para o texto. Figuras que estão escritas para aviso nosso. Aviso nosso. Este é um livro de aviso. É um livro que quando nós lemos, em cada leitura, cada abordagem, cada devocional, cada mensagem, cada subida à casa de Deus, aviso, aviso, atrás de aviso, atrás de aviso, atrás de aviso. São figuras, são histórias que nos foram deixadas, pérolas, figuras escritas para aviso nosso. Por isso, nós precisamos aprender com tudo que está aqui. E hoje, Paulo, no verso de número 9, eu volto para lá, quando ele diz, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, Paulo está fazendo alusão a uma história específica do Antigo Testamento. Há algo que aconteceu lá atrás, que serve para nós como uma figura, como uma advertência, como um aviso do que nós não podemos fazer, cometer de errado. Quero tratar com vocês hoje sobre o tema, olhe para o lugar certo. Vamos gravar essa frase? Olhe para o lugar certo. Só a igreja, vai lá. Olhe para o lugar certo. Números capítulo 21 vai trazer para a gente a história que Paulo faz menção no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada? Mas vamos olhar com o coração desprendido, aberto, com a mente desarmada. Números capítulo 21. Eu vou fazer uma primeira leitura para a gente ter um contato com a história dos versos 4 até o verso 9. Do 4 até o 9. E nessa primeira leitura, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida mesmo. Alguns de vocês, com certeza, devem já conhecer a história, devem se lembrar da história. Mas eu queria fazer um pedido para vocês. Eu gostaria que você ouvisse essa história, lesse essa história, assim, como se fosse a primeira vez na sua vida. Pode ser? Como se fosse assim um primeiro contato que você tivesse tendo com a história. Não perdendo de vista a introdução do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, esta história que nós vamos ver agora, ela é uma figura. Ela nos serve de advertência. Para nós nesta manhã, ela é um
aviso. Diga glória a Deus, ela é um aviso. Então, nesse momento, nós seremos avisados, advertidos pelo Espírito Santo de Deus. Números capítulo 21, a partir do verso 4. A palavra de Deus diz assim: Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, o coração apertou. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Cuidado quando você estiver angustiado. Essa semana nós ouvimos algo sobre isso aqui na igreja. Quando você estiver angustiado, cuidado com as suas declarações, cuidado com aquilo que vai sair da sua boca, porque o nosso Senhor nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração, e um coração angustiado não vai prestar o discurso. É melhor você se resguardar, é melhor você vigiar, é melhor você acalmar, é melhor você ficar quieto, porque resolver problema, ou pelo menos tentar resolvê-los com um coração apertado, angustiado. Olha, tem tudo, é uma combinação para dar errado. O povo está angustiado, o caminho é o deserto, então, angustiados, eles abrem a boca. E quando abrem a boca, eles falam contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto? Aqui não tem pão, aqui não tem água. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Eles estão falando do maná, que o próprio Deus havia dado como provisão para eles. Angustiados, nós falamos loucuras, besteiras. Eles estão dizendo: a nossa alma está cheia, não aguento mais o maná, esse pão, não queremos. Então, aquilo que estava ruim fica pior. Aquilo que estava ruim fica pior. Porque é isso, exatamente isso que a murmuração faz. Ela não resolve o problema, ela piora o problema. Aquilo que já não estava legal fica pior ainda, graças à murmuração, porque a murmuração ela abre brecha para o inimigo na nossa vida. E o texto diz que então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. E entenda por ardentes, venenosas. E estas serpentes morderam o povo. E morreu muito povo de Israel. Aqui eles morreram fisicamente mesmo, mordidos e envenenados por serpentes ardentes, venenosas. Hoje as pessoas estão morrendo espiritualmente. Hoje as pessoas estão morrendo na fé sem perceber que deram vazão por conta de murmuração, maledicência, e então estão envenenadas contra o próprio Deus, contra a sua obra. Pessoas estão tomadas por uma angústia e então o inimigo aproveita e o veneno da morte é esparramado. E na verdade o foi quando o homem pecou, mas daqui a pouco a gente entra nisso. Pelo que, verso de número 7, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Aleluia. Diga glória a Deus. Ah, pelo menos isso. Fala sério. O pessoal percebeu que o caldo entornou, o negócio ficou difícil. Eles vêm até Moisés e dizem: olha, nós erramos. Pecamos. A culpa é nossa. Porque pensa numa coisa difícil de algumas pessoas fazerem. E normalmente, enquanto der, a gente terceiriza a culpa. Estou assim, mas a culpa é dele. Estou assim, mas é por causa do governo. Eu estou assim, é a igreja. Eu estou assim, é o pastor. Eu estou assim, meu pai. Eu estou assim, meu chefe. É meu patrão. A culpa tem que ser sempre
de alguém. É mais fácil, é mais tranquilo para a nossa alma. Esse povo, depois de culpar Deus, depois de culpar Moisés, agora eles percebem que não está melhorando, só está piorando. Eles chegam para Moisés e dizem: negócio é a gente mesmo. Negócio é a gente. Nós erramos. Nós pecamos. E nós temos falado contra o Senhor, Deus, e contra ti, Moisés. Eles foram honestos, né? Então, imagina você chegar para alguém e falar assim: nós pecamos. Eu tenho falado contra Deus, eu estou descendo, malhando você, descendo pau no você. Eu estou falando contra você. Você tem que falar isso para alguém que realmente é de Deus. Porque o Moisés podia olhar assim: é? Então estão me malhando aí no meio do arraial? Então vocês estão aí me queimando no meio da turma? É vocês que estão fazendo isso? Aí eles terminam ainda dizendo assim: ora por nós. Eu conheço uma turma que no lugar do Moisés disse assim: deixa comigo, eu vou orar por vocês. Vou pedir a Deus matar você, arrancar o braço daquele ali, mandar um raio na testa daquele outro. Quem manda falar mal de mim? Mas Moisés era de Deus. Moisés era um homem de Deus. Então o pedido do povo é: ora ao Senhor para que tire de nós essa serpente. Nós não aguentamos essa serpente no nosso meio, mordendo a gente, envenenando a gente, matando o povo de Deus. E o texto diz que Moisés orou pelo povo. Vai ser crente assim lá na IBN, irmão. Orou. Ele orou. Ele foi diante de Deus e diz: Deus, tira as serpentes, eu intercedo por esse grupo. Eu não sei se... Eu acho não, mas é muito mais crente que eu. Porque talvez eu até oraria. Não fica assustado não, porque afinal de contas vocês são um povo, né? Eu digo assim: Deus, tira as serpentes, mas Senhor, né? Tira as serpentes. E o Moisés ora para que Deus tire as serpentes do meio daquele povo. E disse o Senhor a Moisés. A resposta, ela veio um pouco diferente. Faze uma serpente ardente, uma serpente semelhante a essas que estão mordendo o povo, e põe-na sobre uma haste, um pedestal. Levanta ela, um pedaço de pau. E será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Para ela quem? Para a serpente de metal. Umas versões trazem serpente de bronze, de ferro. Uma serpente que Moisés deveria construir, colocar num pedestal e deixar ela erguida bem alto. E aí a ideia era assim: na hora em que as serpentes venenosas, andando no meio do povo, mordessem alguém, e alguém estivesse envenenado, porque aquele veneno matava, e muitos já haviam sido mortos, muitos já haviam morrido, mas agora envenenados, mordidos, havia uma cura. Diga glória a Deus. Uma cura. Qual a cura? A cura era olhar... Qual que é o tema hoje mesmo? Para o lugar certo. A cura ainda está aí. Esse princípio ainda está de pé. Tem cura para o veneno do pecado, para quem olha para o lugar certo. E a pergunta é: qual o lugar certo? A melhor pergunta é: quem é o lugar certo? E a resposta é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Então eles olhavam para aquela serpente, mordidos, e ficavam olhando, e o veneno, a dor ia sumindo, o veneno perdia o efeito, e a pessoa ficava viva. É o que diz o verso 9. Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, um pedestal. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Diga glória a Deus.
olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Bom, a gente obviamente foi ensinado desde o início, eu não sei vocês, desde a salinha Cordeirinhos de Deus, pequenininho, que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. Êxodo 20 traz os 10 mandamentos, e entre estes mandamentos fica clara a proibição de se fazer qualquer imagem. Eu não sei se vocês leem a Bíblia com esse senso, porque eu estou lendo e Deus dizendo assim, faz uma serpente, eu já fico assim, mas peraí, faz ou não faz? O Senhor disse que não era para fazer. O Senhor disse que não era para fazer nenhuma imagem. O Senhor, muito menos, imagina só, essa é uma imagem que eles ficavam olhando, e era uma imagem mesmo, era uma serpente de metal, de bronze mesmo, era um objeto que erguido no deserto, as pessoas olhavam para ele e tinha até uma ordem, é para olhar para eles, não é para adorar, é para olhar. Mas olhando para aquela serpente erguida no deserto, eles eram sarados. E eles ficavam vivos. Eu celebro isso, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para o texto, eu digo, meu Deus, o Senhor é Deus mesmo. O Senhor é aquele que mandou fazer uma arca da aliança, banhada de ouro, e diz assim, coloque 2 querubins com asas abertas em cima. E a gente só precisa ter um cuidado para que estes objetos e essas ordenanças não virem na nossa vida alvo de adoração e idolatria. Mas daqui a pouco eu vou entrar melhor nisso. Primeiro a gente tem que ter clareza do que isso representa. Lá em João, no capítulo de número 3, esse eu gostaria que você lesse comigo em voz alta, de trombone mesmo, porque isso aqui merece um quadro. Porque se a gente ler essa história de hoje, sem essa referência no Novo Testamento, a gente pode ter problema. Olha só o que diz João, capítulo 3, verso 14 e 15. 14 e 15. Vamos ler comigo em voz alta, na tradução que está aqui no telão? Diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, nós já acabamos de ver como é que ele fez isso. Agora, capricha. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Diga glória a Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos aplaudir Jesus de Nazaré? Importa que ele seja erguido. Agora, toda vez que eu falar serpente de bronze, serpente de metal, esquece o objeto e pense Cristo. Porque o que era a serpente de metal? Era um tipo. Era uma figura, não foi isso que Paulo falou? Era uma figura, uma sombra daquilo que viria. Então, o que o Senhor está fazendo e ordenando lá no Antigo Testamento é uma projeção de ensino e figura de aviso para nós daquilo que seria erguido, daquilo que traria salvação a todo envenenado, daquilo que traria cura para todo aquele que foi mordido, eu e você. Todos pecaram, Romanos 3:23, destituídos, separados, nós fomos da glória de Deus. Todos fomos envenenados, e você pode ser a pessoa mais boazinha da nossa igreja, tranquilo, um coração legal. Eu me lembro, eu sempre digo isso quando trato do assunto de justificação e da necessidade de perdão e da nossa natureza pecadora, porque quando eu cheguei na igreja e o pastor dizia assim, você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu pensava, não falava, mas eu pensava, Deus sabe que eu pensava. Eu pensava assim, arrepender do quê, gente? Eu sou gente boa, eu sou tão legal,
Eu sou tão bacana, eu vou arrepender do quê? Chegando na igreja com 15 anos de idade, o que eu já fiz? O ápice do meu aprontar, você sabe o que era o ápice do meu aprontar? Era tocar campainha e sair correndo, arcanjo. Era esse, o nosso aprontar na época era esse, era assim, toca a campainha aqui dos outros e sai correndo. Nossa, assim, era o ápice do eu estou aprontando na rua. Aí eu vou pedir perdão. Tem que pedir perdão. Ah, por que eu tenho que pedir perdão? Porque toda a justiça do homem não passa de trapo de imundície. A gente é bom para entender que o nosso pior precisa de ajuda. Mas quando a gente fala da nossa melhor versão, a gente acha que a nossa melhor versão surpreende Deus. Que Deus fica assim, mas esse lado seu me cativa. Esse lado melhor, essa sua melhor versão precisa de um Salvador. A sua melhor versão de você mesmo não presta. Jesus morreu pela sua melhor versão e pela pior também. E agora, toda vez que você estiver enfrentando um deserto, passando pelo deserto, tudo o que você precisa fazer é levantar Cristo. É levantar o Senhor. Meu Deus, eu estou num deserto, mas eu estou olhando para o lugar certo. E o lugar certo tem o nome Jesus de Nazaré. Será que a gente pode dar uma olhada nessa história, a mesma, mas com uma versão diferente? A NVT, vamos ver? Números, capítulo 21. E a gente vai dar uma lida nessa história, só que na nova versão transformadora. É a mesma história, mas a tradução mais explicada. Olha o que diz o verso 4 em diante. Em seguida, ouvindo? Em seguida, partiram do Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. O povo está indo para a terra prometida, Moisés está guiando o povo. Verso de número 5. E começou o povo, o texto vai dizer que mais o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. É forte isso que eles estão dizendo para Deus, né? Para Moisés. Nós detestamos esse maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. Muitos morreram. Muitos pereceram. Então no 7 o povo clamou a Moisés. Pecamos ao falar contra o Senhor, com S maiúsculo é Deus. E contra você, Moisés, nós pecamos. E aí vem um pedido. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Diga glória a Deus. Moisés orou pelo povo. 8. E o Senhor lhe disse, como resposta da oração, faça a réplica de uma serpente venenosa. Coloque-a no alto de um poste. Todos os que forem mordidos viverão se, e somente se, olharem para ela. Você percebe o princípio de pé hoje? Se olharem para ela. Moisés então fez a serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. E quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Amém? Mas eu queria destacar algo que acontece no verso de número 7. Não sei se você percebeu. No 7, ainda na NVT, o povo vem a Moisés, reconhece que eles estão errados, eles pedem perdão, temos falado contra Deus, temos pecado contra você. E aí eles pedem uma oração, você percebeu? O que eles pedem em oração? Qual é o pedido do povo? O pedido é, ore para que o Senhor, Deus, tire as serpentes do nosso meio.
O pedido é esse. O texto vai dizer que Moisés orou a Deus, ele fez esta oração. Vamos imaginar esta oração, sem rasgar a Bíblia, mas vamos tentar. Ó, Deus, eu venho diante de ti. O pessoal confessou para mim. Estavam falando contra o Senhor e contra mim. Nós liberamos esse povo. Perdoamos esse povo. E agora eles estão pedindo uma oração e eu venho diante de ti trazer o pedido. Eles estão pedindo ao Senhor que tire estas serpentes do meio do nosso meio, Senhor. Porque o Moisés está lá também, né? Tira essas serpentes do nosso meio. Livra a gente desse negócio aqui. Só que Deus respondeu de uma maneira diferente. Deus tirou as serpentes. Eu olho para isso e percebo esse princípio de pé nos nossos dias. Isso é uma figura. Isso é um aviso. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto? É um aviso, é uma advertência. Porque assim como esse povo, eu também oro. Quantas vezes eu me pego diante de Deus, no escritório, em casa, aqui na igreja, eu digo assim, Senhor, tira isso, tira essa serpente. Me livra desse problema. Arranca fora essa cobra, essa jararaca. Tira isso, tira aquilo, me livra daquilo outro. Aí eu escuto, não é que eu escuto de forma audível, mas pela fé. O Senhor disse assim, ó, olha para mim. Olha para mim. Você nunca se perguntou por que algumas coisas, sabe, por que Deus simplesmente não age, não estende a mão? Eu, por exemplo, sou pastor. Olha que revelação. Sou pastor. E assim, se depara com algumas situações, quando o assunto é obra de Deus, quando o assunto é igreja, a gente acaba vendo, enxergando algumas coisas que você diz assim, não é possível. Como é que Deus deixa um trem desse acontecer? Você nunca teve essas crises, não? Lá no seu trabalho, em meio a uma injustiça. Aí você olha e diz assim, puxa vida, mas como é que é? Vai ficar assim? Vai ficar barato desse jeito? Não tem uma intervenção do céu, Senhor? Nem um raiozinho. É desse jeito. Aí você escuta o Senhor diz, não, deixa a cobra aí. Deixa a cobra aí. Eu sou o remédio para você no mundo de cobras. Eu sou o remédio para você no mundo mergulhado no veneno do pecado. Se você olhar para mim, você vai ser salvo. Se você mantiver os seus olhos em mim, qualquer veneno, mordida, bote, investida, injustiça, mágoa, rancor, qualquer coisa que uma víbora aí fora ou aqui dentro te faça, não terá efeito sobre ti. Se você mantiver os seus olhos no lugar certo. Aí vem o Senhor e diz assim, vamos ler comigo? Coral. Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Vamos comigo, todos nós juntos em voz alta. Vamos lá? Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia! Eis o remédio para o mundo envenenado, querido. Irmãos, eu espero que você tenha compreendido que dentro de uma notícia maravilhosa, que é a cura para nós em Jesus Cristo,
é embutida uma notícia não tão agradável assim. As cobras, elas vão ficar por aí. Você percebeu ou não? Vai ficar por aí. Talvez você já deva ter notado isso. Talvez você já tenha sido mordido. Talvez já tenha tido da parte de Satanás uma tentativa de envenenar você. Daí a ordem, para mim um dos textos mais importantes da Bíblia, de Provérbios 4:23. Quanto mais tempo eu passo com Deus, e principalmente servindo a Deus, para mim eu chego à conclusão, é texto de quadro, de outdoor, para dentro da sua casa. E o texto é, Provérbios 4:23 diz, sobretudo que se deve guardar. Guarda a tua carteira, cartão de crédito. Guarda o teu coração. Teu coração. Todo dia, toda hora, acontece alguma coisa para chatear a gente. Pode ser que não tenha dado tempo ainda hoje, 10h23. Mas acredite, tá vindo aí. Satanás não tira fé, não respeita nem o nosso domingo de congregação. Você vai pegar seu carro no estacionamento, pronto, lá vem uma víbora. Você diz, meu Deus, aí o culto fica tudo para trás. E aí, qual é o remédio? O remédio é você esquecer de quem te mordeu e olhar para Jesus. O remédio é você parar de ficar olhando para a marca das duas presas, que cobra é assim, né? Fica aqueles dois furos assim. Eu não sei, nunca fui mordido de cobra não, irmão. Mas já vi figura, né? E tem gente que fica assim, olha isso. Aqui, pastor, o que fizeram comigo? E o veneno só te matando. Você quer ver essa injustiça perder a força, a mágoa ir embora, o rancor descer pelo ralo, ao invés de olhar para aquilo que te fizeram? A serpente está erguida no deserto. Nos nossos desertos, nas nossas crises, existe um lugar. Existe alguém para quem nós podemos olhar. E quando a gente olha para Ele, a cura vem, o livramento vem, a força volta, o desejo de servi-lo, de amá-lo, de caminhar com Ele até o fim da vida retorna. E as cobras? Que Deus as tenha. Estão por aí. Mas agora, elas perdem um lugar de importância na nossa vida. Os nossos olhos não estão nas cobras. Nós não ligamos mais para elas. Agora, a serpente, e essa eu falo de Cristo, a de bronze, aquele que foi erguido no madeiro, que foi crucificado e venceu a morte. Ele foi erguido e levantado. Glória a Jesus por isso. Mas eu termino com uma advertência, já que Paulo está dizendo à igreja de Corinto que isso é uma figura que nos foi deixada como aviso e advertência. Então eu termino com mais uma advertência. Aquilo que foi um objeto de graça e cura para você, se você não vigiar, pode ocupar o lugar que não deveria ocupar na sua vida. E foi o que aconteceu com essa tal de serpente de metal, de bronze. O tempo foi passando e para aquele momento de adversidade, aquela serpente, ela serviu. Nós, olhando do Novo Testamento, entendemos que ela era um tipo que vinha como sombra, projeção de um Cristo que seria erguido mais adiante. Mas lá no Antigo Testamento ainda não tinha um Cristo erguido. E esta serpente de metal virou um objeto de idolatria.
E aí, quando você abre a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18, vamos dar uma olhada lá? Já estou terminando. 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1, a Bíblia fala sobre o início do reinado de Ezequias. E Ezequias foi, sem sombra de dúvida, um bom rei e um dos melhores reis. O texto vai dizer, verso 1, 2 Reis 18, 1, sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Ezequias é famoso, acho que você já deve ter ouvido falar de Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Cedo, né, irmão? 25 anos, ele já era rei. E 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Agora escute o verso 3 e 4. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diga glória a Deus. Conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Você sabe que é uma força de expressão, de genealogia, porque de sangue Davi não era pai de Ezequias, era descendente. Este Ezequias tirou os altos, eram objetos de idolatria. Quebrou as estátuas. O que mais que ele fez? Deitou abaixo os bosques. Tudo isso era alvo de idolatria na época. E olha que interessante. Fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. E por que ele fez isso? Porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Deram até nome para a serpentezinha lá de metal. Como é que é o nome da serpente? Neustã. Cuidado para você não criar uma Neustã. Você pode fazer de uma igreja uma Neustã. Você pode fazer de uma placa religiosa uma Neustã, da figura de um pastor, uma Neustã. Aquilo que para você em um momento muito difícil de deserto foi alvo e objeto de livramento, instrumento de graça para você, se você não vigiar e colocar isso no lugar que tem que estar, se isso ocupar o lugar que não deveria ocupar, isso pode se tornar uma Neustã. A turma já estava queimando incenso, levando oferta, oferendas para, minha cobrinha. Porque um dia nós olhamos e funcionou. E aqui a gente precisa entender que ciclos se encerram. Nem toda direção que um dia Deus deu para você e funcionou para aquele tempo deve ser padronizada para sempre. Já disse isso para vocês falando sobre a Arca de Noé, que foi bênção, livramento, resposta de Deus para Noé e a sua família para o tempo do dilúvio, até que as águas pararam, as águas desceram e Deus disse a Noé: sai da arca. Então valeu para enquanto estava chovendo. Agora não está mais chovendo. Como o tempo mudou, Eclesiastes 8:5 vai dizer que o sábio discerne o tempo e o modo. Com a mudança da minha estação, faz-se necessária a mudança do modo como eu vou me comportar agora. Antes eu agia assim por causa deste tempo, desta circunstância, desse momento. Agora, isso sumiu. Então eu preciso buscar em Cristo uma nova direção. Deus vem e diz a Moisés: fere a rocha. Pá! Sai água. Resolveu. Aí vem um problema muito igual, tá todo mundo com sede. Deus diz assim: fala com a rocha. Moisés vem e 2 vezes na rocha. Aquele povo também não era fácil. Ele não entra na terra prometida por causa disso. Não é porque uma vez funcionou. E agora,
você vai ficar agarrado a uma direção que você recebeu em 1977. Você tem que buscar o Senhor de novo, fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, e para hoje, dá-me o pão nosso de cada dia. Eu não quero manter guardado um maná para amanhã, porque para amanhã cria bicho. Eu quero o que o Senhor tem para mim hoje. E se aquilo que era um instrumento de cura lá na hora em que eu fui mordido não me serve mais, Ezequias foi muito de Deus, hein? O texto diz: fez em pedaços. Você está fazendo mal para a gente, para o nosso povo. Você está ocupando um lugar que você não pode ocupar. Fez em pedaços. Toda honra, toda glória, todo louvor àquele que de fato merece ser levantado, Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece. Aleluia! Pai, nós decidimos nesta manhã manter os olhos em Ti, Senhor. Você pode colocar a mão no seu coração, aí onde você está. Meu Deus, nós queremos derramar o nosso coração diante do Senhor, aqui nesse lugar. Meu Deus, uma oração muito consciente. Nós entendemos pela palavra, meu Pai, que enquanto estivermos neste mundo, o Senhor nos disse: no mundo tereis aflições. As serpentes estão aí, as lutas, as batalhas, em meio aos nossos desertos, crises, momentos difíceis, em que nós não entendemos, não temos resposta para todas as coisas. Mas alegra o nosso coração, meu Pai, nessa manhã, entender e crer que o Senhor está lá. Há um lugar para onde nós podemos olhar. Há alguém para onde nós devemos olhar e manter os nossos olhos. A palavra diz que nós devemos deixar o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o remédio, meu irmão. Esse é o remédio para essa chateação. Esse é o remédio para esse coração aflito, angustiado. É o remédio para o mundo injusto, envenenado pelo pecado. Este é o remédio que faz com que a nossa jornada rumo à terra prometida seja possível. Nós precisamos olhar para o lugar certo. E o lugar certo nessa manhã tem nome, querido. O lugar certo é Jesus de Nazaré. Pois nessa manhã nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Pedimos perdão, meu Pai, porque às vezes, como aquele povo, Senhor, nós não entendemos, a nossa caminhada ela fica pesada, difícil, angustiante, e então abrimos a boca, então murmuramos, então falamos, então reclamamos, então maldizemos, e então dizemos ao Senhor: Deus, por que o Senhor não fez isso, não faz aquilo? Seria tão fácil a minha vida se simplesmente o Senhor me livrasse dessas cobras, destes venenos, destas serpentes. E a resposta do Senhor hoje, em alto e bom som para nós, nesse lugar, nessa manhã, continua sendo: olha para mim, porque se você olhar para mim, você será salvo. Olha para mim, olha para mim. Não fique com foco no que te fizeram de ruim, de mal, injustiça. Não mantenha os olhos naquilo que foi ferida, naquilo que foi machucado, naquilo que foi... Não, os olhos estão em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor.
Meu Deus, eu oro por essa igreja, oro por aqueles que estão em casa, oro por aqueles que estão aflitos, oro por aqueles que estão angustiados, oro por aqueles, meu Pai, que foram tomados por um veneno da murmuração, oro por aqueles, meu Pai, que estão inquietos, por aqueles que estão mergulhados na ansiedade, por aqueles que enfrentam problemas financeiros, profissionais, familiares, conjugais, aqueles que já não têm esperança. Eu oro por eles, Pai, e peço ao Senhor, entendendo e crendo eu que no mundo espiritual não há distância. Enquanto eu oro aqui, o Senhor os alcança, o Senhor os livra, o Senhor os ergue. Ah, meu Deus, e quando olhamos para o Senhor, somos sarados. Aleluia, aleluia. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, dá-me graça e força para que eu continue minha jornada até a terra prometida, olhando para o Senhor, autor e consumador da minha fé. Ajuda-me, Senhor, a não tirar os olhos de Ti, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor da nossa vida. Importa que Ele seja erguido, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Todo aquele que nele crê não perecerá, viverá eternamente. Aleluia! Hosana aquele que vem, aquele que foi levantado e permanece erguido para a glória de Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, obrigado por esse culto, pela Tua voz, pela Tua palavra em nós enxertada nesse lugar. Leva-nos para casa em paz, segurança, livra-nos dos males, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Guarda-nos hoje e sempre, a nós e a nossa casa, e que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, querido, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, hoje e sempre. E você que crê, diga amém. Vamos terminar aplaudindo o nosso Deus.